O estudo das glândulas adrenais se torna bastante importante quando se estuda a endocrinologia dos animais. Nós vamos, nessa parte, fazer uma introdução apenas a esse tema, né, ao estudo dessas glândulas, mas em outras oportunidades, em outras videoaulas, nós vamos falar sobre as funções, então, dessa adrenal no metabolismo do animal. E veremos que essas glândulas são principalmente importantes para o controle da pressão arterial no organismo do animal. Lembrando que, para que haja a homeostase, a homeostasia, é necessário que esse animal seja normotenso. Também podemos ver que, além de atuar nessa questão do controle hídrico, no controle da pressão arterial dos animais, nós vamos considerar que existe uma área mais central na glândula adrenal que vai ser importante para os mecanismos de luta e fuga. Então, a adrenal é uma glândula de importância que tem como peculiaridade dois tecidos de origem embrionária diferente e, portanto, produzindo hormônios de natureza diferente e importantes para o metabolismo, importante para a fisiologia. Inicialmente, lembrar que a córtex da adrenal ela mantém uma relação bastante próxima com o funcionamento do hipotálamo e da hipófise. Lembrando que o hipotálamo, através do eixo hipotalâmico hipofisário, pode coordenar o funcionamento de várias glândulas dentro do organismo, entre elas a glândula mamária, o ovário, o testículo, a tireoide, importância com relação à coloração da pele por conta do MSH, além do crescimento de ossos e músculos. No caso específico da relação hipotálamo-hipófise com o adrenal, nós podemos lembrar que o hipotálamo é aquele responsável pela produção do hormônio estimulador ou hormônio liberador da corticotrofina, que, pelo sistema porta hipotalâmico hipofisário, atinge a adenopófise. Na adenopófise, como encontra receptores para células corticotróficas, responde liberando o ACTH, o hormônio adrenocorticotrópico. E esse hormônio adenocorticotrópico atua na córtex da adrenal, que responde com a produção de cortisol. Então, mostrando que esse eixo hipotálamo, hipófise, em seguida a glândula, é importante para o bom funcionamento da adrenal. A adrenal, além da parte cortical liberadora de cortisol, ela dispõe também da parte medular. A medula da adrenal é responsável, então, pela liberação de adrenalina e, normalmente, se estuda os mecanismos de luta e fuga, o preparo do organismo para luta e fuga e que está relacionado, então, com o sistema nervoso simpático. A localização das adrenais nos animais, que se apresenta em posição quadrupedal, é uma posição ou uma localização antirrenal. E isso nós vamos encontrar no cão, nos bovinos, nos caprinos, nos suínos e nos outros animais que têm essa posição quadrupedal, ou seja, ela tem uma posição anterior ao rim. No caso das aves, a localização ou a sua posição está mais voltada para os vasos porta e cava. Então, um nome que poderia ser utilizado é chamá-las de glândulas adrenais ou glândulas interrenais. No caso dos anfíbios, a cortical e a medular não sofrem fusão e elas se mantêm separadas durante toda a vida do animal. Em todos os animais, as glândulas adrenais se apresentam como glândulas pares e que têm uma localização sempre nas proximidades dos rins. No caso dos humanos, ela recebe o nome de suprarrenais, uma vez esse indivíduo tendo uma posição bipedal, nós vamos encontrar, então, uma posição supra, uma posição superior, daí, então, ser chamada de suprarrenais. A denominação, então, somente se aplica aos humanos e aos poucos animais, os primatas, que vão se apresentar nessa posição bipedal. Com relação à morfologia, já antecipamos, ela dispõe de uma parte medular interna, produtora de adrenalina, e uma parte cortical externa,
produtora dos hormônios glicocorticoides e mineralocorticoides, que vamos estudar no momento oportuno. A cortical e a medular, elas têm origem embrionárias diferentes e, consequentemente, vão produzir hormônios igualmente diferentes, como veremos. Em bovinos, a fusão da cortical e da medular vai ocorrer por volta do 3º mês de gestação do bezerro. Na parte de embriologia, vamos ver a origem embrionária dessa glândula. Isso vai explicar, né, o fato de haver uma fusão de dois tecidos diferentes, vai explicar para a gente por que os grupos hormonais dessas duas porções são quimicamente tão diferentes. E, assim como indicar, né, o porquê da diferença no controle ou para o funcionamento da glândula adrenal. Lembrando que a parte medular, como ela é de origem nervosa, a liberação será por meio de uma despolarização neuronal. No caso da parte cortical, já serão receptores para determinadas substâncias que estimulam essas partes da região cortical. Na região cortical, nós vamos encontrar uma zona glomerulosa externa, uma zona fasciculada intermediária e uma zona reticulada mais interna. Mais internamente é que então encontraremos a parte medular. Já podemos antecipar que a parte glomerulosa mais externa é aquela responsável pelo hormônio aldosterona. A parte fasciculada intermediária, portanto, é a produtora de cortisol. E a zona reticulada, que é a parte mais interna da cortical, já em contato com a parte medular, são produtoras de androgênios, de hormônios esteroides sexuais. E a parte interna, a parte medular, produtora, então, de catecolaminas e, principalmente, adrenalina. Apenas uma introdução para que a gente possa aprofundar um pouco mais no estudo das adrenais.